Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, em Gênesis. Estamos juntos? Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comedes, certamente morrerás. Eu queria compartilhar algo com os irmãos, algo que nós temos compartilhado também na base e em alguns lugares por onde temos passado, que da importância de pensarmos de forma mais estratégica todas as vezes que nós estamos juntos, né? E entender que quando nós estamos aqui juntos, nós representamos uma cidade, representamos várias áreas que movem uma cidade, que movem uma capital, que movem coisas que tocam outros estados e até mesmo outros países, né? Quantas coisas acontecem a partir das assembleias dos irmãos que congregam, dos irmãos que estão juntos. E eu vejo que nós não temos ainda dimensão do que a igreja pode mover, né? Do que a igreja pode escrever ainda na história. A impressão que eu tenho é que muitas vezes nós nos reunimos com o objetivo de carregar as baterias, né? E justamente por isso eu queria falar nessa noite com vocês sobre a diferença entre o ser animado e o estar motivado. Qual a diferença entre ser uma pessoa animada e estar motivado? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos o princípio. E é interessante pensar que a palavra ânimo vem da ideia de ânima. Ânima tem a ver com alma, e alma é resultado do sopro, e o sopro é a vida de Deus. Nós cantamos aqui de dentro para fora, isso é ânima. Isso é quando Deus soprou no barro, Deus gerou ânima, gerou alma, soprou vida dentro do homem. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é que o ser animado é alguém que recebeu um sopro de vida dentro. É quando a vida é produzida dentro.
Esse homem tinha duas coisas extremamente importantes: um sopro de vida. Estamos juntos? E um outro fator extremamente importante: esse homem que recebeu o sopro de Deus, um sopro de vida, era um homem abençoado. Deus abençoou o homem a qual ele deu uma vida. O dar ânimo é despertar a vida. Dar ânimo é despertar a vida dentro. Por isso que o Cristo ressurreto sopra sobre os seus discípulos, como se fosse uma reconstituição de uma cena original, restabelecendo uma vida. Estou entendendo? O Deus que desperta a vida dentro é o mesmo Deus que abençoou o homem. A palavra abençoar significa dar todos os recursos necessários para que esse homem faça aquilo que ele foi criado para fazer. Deus deu a vida. Deus deu um sopro que despertou a vida. E esse homem vivo, agora ele é um homem vivo e abençoado. Repita comigo: Deus dá uma bênção, Deus dá a vida, Deus dá a vida, Deus dá a bênção. O que eu quero dizer é que o homem criado em Deus é um homem pleno, é um homem que tem tudo, é o homem que vive a vida que foi soprada pelo próprio Deus dentro dele. Ânimo, de dentro. E é um homem abençoado porque tem todos os recursos necessários para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus abençoou o homem e deu a ele sementes. Fala, seja fecundo, deu sementes. Sementes quer ver com recurso. Tudo que se perpetua na terra, seja no céu, seja na terra ou seja no mar, tudo se perpetua por meio de semente. Paulo fala que o dinheiro é semente, a descendência é por meio de semente, o semear da palavra e da profecia e do desígnio e do propósito é por meio de semente. São recursos. Estão entendendo? Deus deu ao homem todos os recursos necessários para que ele pudesse fazer o que ele foi criado para fazer. Eu acho isso sensacional. E ele formou esse homem, soprou o fôlego de vida nesse homem. Esse homem passou a ter ânimo. E Deus plantou um jardim na região do Éden, colocou esse homem para que esse homem cultivasse e guardasse. E diz: você pode usufruir de tudo. Repita comigo: tudo. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Essa foi horrível, né? Tudo. É tudo, cara. Ele podia usufruir de tudo livremente. Deus soprou a vida dentro dele, abençoou todos os recursos e diz: você pode usufruir de tudo. Esse homem era um homem animado. Por que ele era um homem animado? Porque ele era movido pela vida que Deus soprou dentro dele. Não é um homem motivado, é um homem animado. Quando que esse homem começa a despertar o ser motivado? Quando que nasce a necessidade na sociedade humana de uma estratégia motivacional? Você percebe que o ânimo tem a ver com despertar dentro. O motivacional tem a ver com despertar o interesse por algo fora. O ânimo de Deus desperta a vida. De repente vem uma outra voz, de um outro ser, de um outro sistema de crença, e ele vai trabalhar num ponto, semeando a dúvida naquilo que você... semeando a dúvida naquilo que Deus falou para você. Porque se Deus te abençoou, se eu tenho uma bênção, se eu tenho recurso, estou entendendo? Ele vai semear uma dúvida, fazendo você acreditar que te falta alguma coisa, fazendo você acreditar que você tem uma dor dentro de você, fazendo você acreditar que você tem que tomar frente em alguma situação
em algo que Deus não quer dar para você. O homem animado é um homem que tem uma vida, um querer despertado dentro dele. Estão entendendo? O homem motivado é aquele que o despertar de uma falta, de uma suposta falta dentro dele, ele começa a procurar fora algo que venha suprir uma suposta necessidade dentro dele. Um homem animado é um homem que algo é despertado dentro dele. O algo motivado, um homem motivado é quando é despertado o interesse fora dele. O homem animado é um homem existencial. O homem motivado é um homem circunstancial. O que me motiva é a circunstância. Estão entendendo? O homem original, o que motivava ele era a bênção e a palavra de Deus que queimava dentro dele. É um homem existencial. Eu tenho sopro, eu tenho vida, eu tenho uma bênção, eu tenho uma vocação dentro dele. Não aparece Deus tendo que falar: vai lá, você vai conseguir, se você fizer isso eu te dou isso. O que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é que nós estamos vivendo uma era motivacional, e isso é muito cansativo, porque isso não é sustentável. Ter que manter as pessoas motivadas o tempo todo é muito cansativo. Mas quando você começa a criar um ambiente em que as pessoas são animadas pelo Espírito de Deus, isso é sustentável. Porque independe, transcende qualquer tipo de circunstância. Porque o que me move não é a circunstância positiva, ou um tipo de premiação positiva, mas é uma palavra que queima dentro. Porque fomos criados pela palavra, e a palavra é o Espírito e vida. Quando essa palavra disse, o Espírito veio para dentro de nós. Uau, cara. E nós vamos perceber que o homem animado é um homem que tem uma vida despertada dentro dele, e essa vida é de Deus, e essa vida é para Deus. O homem motivado é o homem que o seu interesse é despertado por algo que é para ele, já não é mais de Deus e para Deus. A árvore do conhecimento era de Deus e para Deus, ou era do homem para o homem? Aí você começa a perceber a diferença da campanha da serpente e da campanha do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele sopra e desperta ânimo, e esse homem tem uma bênção e um lugar para trabalhar, e um lugar para constituir família, e um lugar para estabelecer legado, movido pela vida e pela palavra e pela aliança que ele tem com Deus. Estão entendendo? E o motivacional é fundamentado na mentira. Qual mentira? Tem alguma coisa que você não tem e te falta. Mentira. É mentira. Ele manipula a verdade para fazer o homem acreditar que lhe falta alguma coisa, para fazer o homem duvidar de que ele tem tudo que ele precisa. Eu trabalho na área da publicidade e acompanho muito esse meio. E muitas vezes nós vemos que nesta área você tem que fazer a pessoa acreditar que ela não pode viver sem aquele produto que alguém está pagando você para vender. Mentira. Ele pode viver sem. É mentira. O homem motivacional, ele constrói a sua vida sobre mentiras. Um homem animado é o homem que constrói a sua vida sobre uma verdade. O Senhor me deu a vida é dele, a vida é por ele, a vida é para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E ele não fala ali só do pasto verdejante. Ele fala do vale da morte. Ele é o Deus que está conosco e nos preenche, nos completa quando tem um pasto verdejante e quando estamos num lugar escuro de morte. Nada nos falta em todo tempo e em todo lugar. Ele sempre está e nele temos tudo. E toda vez que estamos buscando algo pela dor e pela necessidade, nossa vida está fundamentada numa mentira.
Estão entendendo? Quem trabalha hoje com marketing digital já ouviu a expressão: você tem que descobrir qual é a dor da pessoa. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para ela que ela tem uma dor e eu chego com o meu serviço e com o meu produto para suprir a dor que ela tem. Olha que loucura isso, cara. Então nós vamos viver em função da dor do outro. Fazer o outro acreditar que ele tem uma dor, que algo lhe falta, que ele tem uma necessidade. Isso é motivacional. Adão era um homem completo, era um homem pleno. O que movia ele era a causa divina e não a necessidade pessoal. A necessidade pessoal nada mais é do que a ausência do próprio Deus, que preenche tudo. Estão entendendo? Se existe uma necessidade no ser humano, essa necessidade se chama Deus. Porque o homem que está em Deus tem tudo. E o homem que está em Deus, o que move o homem que está em Deus não é dor, é convicção. O homem motivacional, ele tem dores. E ele precisa que a igreja esteja respondendo e criando cada vez mais ferramentas e apostilas e coisas que possam tentar de alguma maneira suprir o papel da cruz e do evangelho, para tentar resolver uma dor que foi dita para ele que ele tem. Estão entendendo? Mas quando Deus olha para a terra, Ele não motiva homens, mas Ele anima homens. Porque a motivação vai trabalhar despertando o seu interesse por algo exterior, fora de você. Eu vou trabalhar porque eu preciso disso. Não, eu vou trabalhar porque eu tenho isso. Estão entendendo? Você trabalha porque precisa de algo, você trabalha porque tem algo. O homem cultivava um jardim porque tinha vida, ou cultivava um jardim porque tinha necessidade? A serpente começou a gerar no homem a mentira da necessidade. Foi falado aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão, todas estas coisas, fatores primários e fatores secundários. Fator primário, o governo e a soberania de Deus. Fator secundário, todas as coisas que são supridas a partir do senhorio dele como base da nossa vida. E ele diz: o Pai sabe de tudo o que você precisa. Logo, se o Pai sabe tudo o que eu preciso, o Pai supre. Logo, não preciso de nada, só dele. Por isso que ele fala que quem se preocupa com essas coisas não conhece o Pai. Porque o Pai não trabalha com motivação: faz isso que eu te dou isso. O Pai não negocia como a gente faz hoje. Ele simplesmente anima. Não faça isso porque você não tem e você precisa disso. Faça isso porque você é isso. Tá entendendo, cara? Animar é dizer dentro de você quem você é. Eu te abençoo, eu te dou recursos e te dou uma identidade porque você vai cultivar um jardim. Porque você é isso, cara. Estou entendendo como as coisas mudam de figura? Eu penso que nós necessitamos voltar a avaliar a nossa jornada, se hoje somos homens animados em Deus ou se somos homens motivados. Se somos homens animados por uma palavra, por uma promessa, ou se somos homens motivados por falsas expectativas. Toda a estratégia motivacional é fundamentada na mentira da necessidade. Quando Deus chamou Moisés estava no Monte Horebe e ele vivia uma crise de credibilidade. Eu não tenho, como que eu vou? Não vão acreditar. Lembra do que eu fiz? Estão entendendo? Alguém motivacional diz: vai lá, você consegue, acredita em você. Não é mesmo? Deus olhou para Moisés e falou assim: o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de pau, chamam de cajado. Eu falei: tá bom, você vai conseguir mudar o mundo da sua época com um pedaço de pau na mão. Ele só está dizendo: tudo que você precisa já está em você. Eu já dei, não te falta nada. Estão entendendo? Você não vai ter que fazer algo para mim, para ganhar alguma coisa. Você vai fazer por já ter o que você precisa.
E nós estamos sempre esperando que Deus nos dê mais alguma coisa para poder fazer o que tem que ser feito. Isso é motivacional, isso é mentira, não te falta, você já tem. Quem está dizendo para nós, ei, você não pode fazer, ó, falta alguma coisa ainda, hein? Não é o Espírito Santo. Estão entendendo, cara? Deus olhou para Gideão. E Gideão estava num momento de crise na sua nação, como nós vivemos hoje. E ele estava sendo oprimido, e ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uva. Tudo errado, tudo fora do lugar. Isso se chama injustiça. A palavra injustiça no original significa as coisas fora do seu lugar correto. Então, se você está me pisando trigo num lugar de uva, é uma injustiça. Então, a questão vocacional, social, tudo estava debaixo de uma injustiça. Coisas estavam fora do lugar. E aí vem um anjo do Senhor e fala assim: aí, homem valente! Está falando comigo? Olha a cosmovisão dele. Meu país está sendo oprimido. Minha família é pobre. Eu sou o menor da minha casa. Como você vem me chamar de homem valente? O que ele consegue ver é só necessidade. O que Deus vê é só o que ele é. Estão entendendo? Ele vem me dar um motivo para poder acreditar. Você é. Eu sei quem você é, porque eu te criei para ser assim. Quem está ensinando você a se mover pela necessidade, pela motivação exterior, foi a serpente. Mas eu estou dizendo, você vai fazer o que eu chamei você para fazer, porque eu estou falando que você é valente. Uau, cara. Estou entendendo? O ânimo é relembrar, reacender, reviver o que Deus colocou dentro. O motivacional é sempre despertar o interesse por algo. E despertar o interesse por algo tem a ver com você. Então um homem animado tem uma causa divina e uma identidade, um sopro, uma vida. Um homem motivado é um homem que tem um interesse numa causa pessoal, numa questão pessoal. Eu venho aqui porque eu quero receber uma bênção que tem a ver comigo, para mim, com a minha casa. Mas ele não entende que isso aqui é uma família, que é tudo um corpo só, que é uma casa só. Ele não tem a percepção de pertencimento a uma causa divina maior. E você sabe o que eu estou falando. Se você está no ambiente corporativo, você sabe o que eu estou falando. É o motivacional o tempo todo. É meta, e você vai ganhar um prêmio se você bater a meta. E você... Por quê? Porque aquilo ali é horrível. E muita gente sabe que não nasceu para fazer aquilo. E a gente sabe, as pessoas sabem que você está ali sem querer estar ali e não gosta de fazer o que você faz. Então vou ter que prometer alguma coisa para ele, para que ele produza, porque ele não quer estar aqui, ele não ama fazer isso aqui, ele não nasceu para fazer isso aqui, então preciso motivar ele. Mentira. Está entendendo? Você está vendendo a sua alma muito barato para quem pagou, sabendo que alguém pagou por ela muito caro. Nós não podemos ser escravos desse mundo motivacional, mas temos que voltar a viver um mundo animado pelo Espírito de Deus, pela verdade de Deus. Homens que levam a sério a sua vocação. Um homem que leva a sério a sua vocação não passa necessidade, só o homem que tem dúvida. Por quê? Porque ele não é excelente na sua vocação, porque ficou em dúvida e fez uma outra coisa. Aí não fica bom em nada, porque quem faz tudo não é bom em nada. Meu sonho era fazer, mas eu também garanti e fiz isso aqui. E aí, mas você é o quê? Ah, não sei. Estamos juntos? O homem animado é aquele que tem convicção do que Deus chamou ele para ser. Por isso que os bem-aventurados, a palavra bem-aventurada no hebraico, o asher, a palavra que fala aquele que dá um passo à frente, aquele que progride, aquele que vai adiante, aquele que a vida anda. Sabe aquele que a vida anda? O bem-aventurado, em nenhum momento ele fala bem-aventurado é aquele que tem. Percebeu? Ele vai falar bem-aventurados são. Bem-aventurados que são os mansos, os pacificadores, os quebrantados, os que choram, os misericordiosos. Tem a ver com o que somos, o que já está dentro de você.
não com alguém fazer você acreditar que te falta alguma coisa para te vender um evangelho, para te vender uma apostila, para te vender alguma coisa. Que sem isso aqui você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer, não. Estou entendendo? Eu penso que isso pode nos fazer ganhar muito tempo. Penso que isso pode nos fazer voltar a viver com muito mais leveza, com muito mais precisão. Viver algo que seja sustentável. Quebrar toda a cultura de consumo. Porque não se consome apenas bens tangíveis, materiais, mas se consome também a necessidade de bens intangíveis, né? Muitas vezes nós estamos aqui numa cultura de consumo. Você veio aqui para consumir algo, mas talvez não esteja cultivando algo nesse lugar. O que já floresceu nesse lugar que foi cultivado por você? O que já existe nesse lugar que quando você entra aqui, você fala, isso aqui fui eu que cultivei. Isso aqui que está florescendo, eu estou envolvido com isso daqui. Ou você vem aqui para consumir e vai embora. Está entendendo? Por quê? Porque você tem que carregar a bateria. Por quê? Porque amanhã você começa a sua segunda-feira, o seu trabalho. Isso é motivacional. Isso tem a ver só com você. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com a gente, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com ninguém. É só com você. Isso não é sustentável, isso é cansativo. Estamos juntos? Nós vamos perceber que homens que foram relevantes, homens que se envolveram com obras eternas. O que são obras eternas? É você se envolver com coisas que mesmo depois que você está morto, elas continuam vivas. Isso é legado. Estão entendendo? É alguém que morreu, mas ainda continuou sendo lembrado, como os dias de Noé, os dias de Elias, os dias de João Batista, homens de obras eternas. Homens que moveram-se por meio de uma palavra dentro deles. Hebreus 11 fala que Noé não entendeu muito bem o que Deus falou com ele, mas movido por santo temor, dedicou a sua vida construindo algo para Deus que marcou a história. Nós somos colecionadores de bons momentos ou estabelecedores de marcos históricos? Você está aqui hoje, um domingo à noite, para colecionar mais um bom momento na sua vida pessoal? Ou estamos aqui como igreja para estabelecer um marco histórico na nossa caminhada como igreja nessa cidade? Porque se somos uma assembleia solene, assembleias fazem decretos, não são ciclos. Hoje eu tenho um amigo que está num ciclo com a filha dele. Lá é entretenimento. Memória afetiva ele está criando na filha dele. Estão entendendo? Uma memória afetiva com a minha filha. Não está estabelecendo um marco histórico. Assembleias estabelecem marcos históricos. Uma assembleia política tem uma ata que registrou um marco histórico. O que estamos deixando? Somos colecionadores de bons momentos que passam e ficam como memórias afetivas? Ou somos homens que quando estão juntos estabelecem marcos? Homens que ouvem uma palavra e levantam memoriais. Estão entendendo? Memoriais. Nesse dia Deus falou algo que mudou a nossa história. Eu vejo que o homem animado por ter tudo não é ofendido quando é chamado a perder. Estão entendendo? Mas um homem motivado não faz nada se não for para ganhar. Um homem que tem tudo em Deus não se ofende quando perde. Por isso que quando nós cantamos uma canção, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hinos como esse e outros foram escritos por missionários antigos, raiz, e não Nutella, que perderam
que perderam esposas em naufrágios, filhos em doenças. São hinos incríveis. Homens que disseram para a história: por ter tudo, não me ofendi quando tive que perder. Mas homens que acreditam que lhe falta algo não fazem nada se não for para ganhar. Então desconfie de quem sempre ganha alguma coisa em tudo que faz. Porque Jesus, na noite em que foi traído, se deu. E ele disse que aquele que tentar ganhar, perde tudo. Mas aquele que entender que perdendo tudo me ganha, estará salvo. Estão entendendo? O que te move? É um motivo ou é um espírito? Quando nós falamos sobre ser alguém animado, nós estamos falando de alguém que é constante, alguém que é firme, alguém que permanece. Baseado no quê? Baseado no encontro com uma palavra de Deus. O que criou o homem? A palavra. O que o homem perdeu quando caiu? A palavra. Achando-se sábio, tornou-se vazio, oco, escuro. O que eu quero encorajar os irmãos nessa noite: Deus apareceu para Abraão em Gênesis 15 e fala: não temas, eu sou o teu escudo. Uau! O que é o escudo? É um instrumento bélico que para proteger, né, de defesa. Então, para eu ferir um homem que tem um escudo, eu tenho que atravessar o escudo dele. Estamos juntos? Quando Deus fala que Deus é escudo do homem, para tocar esse homem eu tenho que atravessar quem? É difícil. Estão entendendo o nível de provisão, de proteção, de segurança? Esse homem faltava alguma coisa para ele? Só que ele vem de um ambiente, historicamente falando, da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É o maior movimento motivacional da história. Nimrod para mim era o master coach de todos os master coaches do mundo, do passado, do presente e do futuro. Nimrod, o caçador de almas, master coach. Por quê? Porque ele teve que motivar uma geração toda a falar a mesma língua, querer a mesma coisa, que tinha a ver só com o nome dele. Quando eu tenho que ficar motivando todo mundo a fazer alguma coisa, talvez essa uma coisa que você quer que todo mundo faça tenha a ver com você e não com Deus. Porque Deus, quando quer que faça a obra dele, Ele dá o Espírito dele. Abraão não tinha nada, só uma palavra. E o que Abraão começou por meio de uma palavra, um encontro com uma palavra, permanece até hoje. Nós hoje somos abençoados com as bênçãos de Abraão em Cristo Jesus. E o que Abraão tinha? Uma palavra, cara. Uma palavra queimando dentro dele. Isso é ânimo. Eu acho sensacional o que eu chamo de avivamento de Esdras. Quando ele fala que e eu me animei quando a mão do Senhor veio sobre mim e me levantei e começou a juntar gente para restaurar. Uau, eu fico impactado por isso. Ele tinha motivos para querer fazer, porque o rei havia liberado recursos e tinha uma condição favorável, mas ele só começou a fazer quando a mão do Senhor veio sobre ele e despertou algo dentro dele. Ele foi animado por Deus, se levantou porque foi animado por Deus, e não porque algo tinha a ver com o interesse pessoal. Estamos juntos? Eu queria encorajar você a, nessa noite, orarmos para que sejamos animados no Senhor, para que o Senhor nos anime, para que o Senhor reaviva a sua palavra dentro de nós, para que você entenda que se estamos em Cristo, temos tudo. Temos tudo. Agora, enquanto eu falo temos tudo, uma voz diz para você: tem nada.
Repreenda ela agora, em nome de Jesus. Repreenda ela, querido, em nome de Jesus. Estou falando sério. Nós estamos numa batalha espiritual aqui nessa noite. Porque se você entender isso, a sua vida muda. Estão entendendo? Presta atenção. Quando Jesus foi cheio do Espírito, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo mesmo ser que tentou Adão. Estamos juntos? E ele vai usar a mesma estratégia com Jesus que ele usou com Adão. Qual a diferença? A diferença é que Jesus sabia que no Pai tinha tudo. Jesus está no último dia do seu jejum. Satanás vem e diz para ele: ei, você tem fome, por que você não transforma a pedra em pão? O que Satanás está tentando dizer para Jesus? Você tem uma necessidade. Mas espera aí, não acabou meu jejum ainda? Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Deus não me falou para fazer nada. Deus não falou para transformar a pedra em pão. Eu vivo do que Deus fala. Eu não vivo da sua mentira dizendo que eu tenho uma necessidade. Porque se eu vivo do que Deus fala, Deus vai falar comigo o que tem que ser feito na hora que realmente precisa ser feito. Estão entendendo? Moral da história: aquele demônio saiu, os anjos vieram e deram pão para ele quando acabou o jejum. O problema é que Satanás vai trabalhar sempre com a precocidade. Ele vai vir antes da ação completa da perseverança. Tiago fala: necessário que a perseverança tenha ação completa. Ou seja, você precisa esperar o tempo que você tem que esperar, porque havendo feito a vontade de Deus, se cumpre o que foi falado. Não há necessidade. Quando Satanás foi embora com a mentira dele, o céu chegou com a sua verdade. Está aqui pão. Por quê? Porque ele tinha dentro dele uma palavra que dava a ele ânimo. Satanás sempre vai vir tentar te dizer que te falta alguma coisa e te motivar a fazer alguma coisa sem que Deus tenha mandado você fazer. E quando você acredita na mentira da necessidade, você entra no mundo da escassez. Aí sim você vai precisar mesmo, porque você perdeu o que você tinha antes. Então, queridos, eu quero encorajar-nos a que nós possamos nos manter firmes nessa promessa. Paulo fala: lançai sobre ele o que te preocupa, porque ele vai cuidar ou ele tem cuidado? Tem cuidado. O problema é que você é tão ansioso que não consegue ver que ele já está cuidando, que ele já é, que ele já está, que ele já faz. Paulo fala: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, tendo ou não tendo. Por quê? Porque eu já tenho, eu já sou, já vivo. Eu não sou motivado pela circunstância, mas eu sou movido pela minha essência. Filipenses capítulo 2, olha que sensacional esse texto. Filipenses capítulo 2. Ele fala no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui a ideia é: sejam unidos de alma, tendo uma mesma alma. É um paralelismo aqui. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós a mesma alma, o mesmo fôlego, o mesmo coração, atitude que houve em Cristo Jesus. O que ele está falando aqui? Seja alguém que tenha alma, ânimo e não motivação pessoal. Não seja motivado por partidarismo, ou seja, aquilo que tem a ver comigo, mas seja inspirado e animado por aquilo que é de Deus e logo é por todos. E aí ele diz, olha que lindo o que ele vai falar no versículo 13: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Uau! Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que lindo isso. Ele está dizendo, Deus é quem efetua em vocês o querer. A palavra efetuar é a palavra energel, de energia. Então ele está dizendo, é Deus que gera uma energia, uma força, um poder, um querer. Não é lindo isso? Então eu não preciso de motivacional para despertar em você algum tipo de proposta de ganho pessoal para que você queira fazer. Por que você faz? Porque Deus despertou, gerou em mim o querer. Uau! Deus gerou em mim poder, força, energia, vontade, querer e fazer, segundo a sua boa vontade. Logo, o motivacional, que tem a ver com o meu ganho e o meu benefício, já não tem nada a ver com o animado, porque o animado, ele está movendo coisas de forma constante, firme, perseverante, sustentável, porque o próprio Deus gerou nele uma vontade incrível de querer fazer isso. E ele faz não como ele quer, mas segundo a boa vontade de Deus. Logo, como que você sabe que uma pessoa é motivada e uma pessoa é animada? Não há murmuração e nem contenda. É o versículo seguinte: alguém animado no espírito, porque o próprio Deus gerou nele a vontade de querer fazer, e faz segundo a vontade de Deus, porque ele entende que é de Deus e para Deus, essa pessoa nunca murmura e nem contenda. Olha só, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Versículo 16: preservando a palavra da vida, do ânima, para que no dia do Senhor se glorie de não correu em vão, nem se esforçou. Alguém que foi sempre motivado por causa da sua suposta necessidade, ele um dia pode se arrepender de ter corrido em vão, por ter corrido em causa pessoal, ter corrido a sua corrida, a sua jornada, porque existem caminhos que por homem parecem direitos, mas o seu fim é morte. Quantos estão animados nessa noite? Aleluia. A minha oração é para que sejamos animados, que não há notícia ruim, não há uma notícia para aqueles cuja vida está no Senhor. São homens que compreendem que todas as coisas cooperam para o bem, porque amam e porque são chamados segundo o propósito. Estão animados e firmados numa realidade. Estão entendendo? Eles rompem com a síndrome persecutória de que Deus está contra mim. Mas ele entende que tudo, na verdade, é uma sinergia divina a favor de nós, a favor da igreja, para que ela cumpra o seu propósito. Estamos juntos? Eu abençoo para que essa igreja tenha relatórios positivos, para que essa igreja tenha uma perspectiva divina, para que essa igreja não seja como os 10 espias de Moisés. 2 homens se levantaram para espiar uma terra. 2 estavam animados, 10 estavam motivados. 2 estavam animados por uma palavra, 10 estavam motivados porque iam ganhar uma terra. Está entendendo? 2 estavam animados porque Deus falou para eles que ia fazer uma coisa. 10 estavam motivados porque ia ter um lugar novo para morar. O animado, quando viu a circunstância, não se abalou, porque estava fundamentado na promessa de Deus. Os 10 motivados, quando viram a circunstância, se abalaram, porque estavam baseados numa expectativa pessoal. Há uma diferença entre promessa divina e expectativa pessoal.
A promessa divina, eu estou fundamentado no que Deus falou que vai fazer. Expectativa pessoal eu estou me movendo porque eu estou achando que Deus vai fazer uma coisa boa para mim. E a expectativa não correspondida é frustração. E o que é a frustração? Não acredito mais. Eles voltaram com relatório negativo. Não acreditamos mais. Deus nos trouxe aqui para nos matar. E 10 homens conseguiu paralisar 1 milhão de pessoas. Nós não temos ideia do que a estratégia dinâmica errada de vida pode fazer de mal a uma geração. Uma geração toda morreu no deserto por causa de 10 homens que não creram. E uma nova se levantou por causa de 2 que estavam animados. Porque todos os remanescentes de uma nova geração que nasceu no deserto foram levados à terra da promessa por meio de Josué. Deus permanece com os animados, enquanto os motivados vão ficando para trás. Nós não podemos mais começar coisas que não terminamos. Porque começamos motivados, mas só terminam os animados. Porque os animados têm uma palavra, dão uma recompensa. Estão entendendo? Por isso que a gente não rompe ainda, o avivamento está tão perto. Por quê? Porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito, que tenha ânima, e não música. Música motiva, o Espírito inspira. Estão entendendo? Eu comecei a estudar sobre sacerdócio em 2005, quando a gente fez tanto barulho que os vizinhos todos se uniram para proibir música. Tinha 4 igrejas no mesmo quarteirão, mas só a nossa foi interditada. E foi chocante porque... Você ri, né? Foi chocante porque quando tiraram a música de nós, não sobrou nada. Ali eu comecei a entender o que era sacerdócio, o que era adoração. Eu comecei a estudar e comecei a dizer, Deus, é alguma coisa a mais do que isso. Quando eu fui gravar meu primeiro disco, em 2008, o estúdio ficou todo embolorado na semana que eu ia gravar. E aí eu fui orar e fui ver em Levítico quando fala que quando uma casa ficava embolorada, que dizer que aquela casa era profana. E aí tinha que tirar a família da casa, chamar os sacerdotes, eles raspavam toda a casa, pintavam a casa de novo e depois eles voltavam. Deus falou, não é agora, espera. Porque a gente acha que tem música, tem tudo. Mas a música motiva, mas o que nos eleva à adoração contemplativa e transformadora é o Espírito, cara. Estão entendendo? O que está por trás de tudo que estamos fazendo é um Espírito que está gerando em nós um querer, romper e permanecer. Qual era o ímpeto de Davi? Quando que eu vou morar na sua casa? Eu não quero um momento de satisfação. Eu não quero ser um fornicador espiritual, eu quero casamento. Eu quero morar com você. Eu quero ter uma aliança com você. Eu quero entrar no quarto. Uau, cara. O que queremos? O que nos move? É a proposta de ganho, de vida boa, salário melhor, casa melhor, de que nenhum mal vai tocar a nossa família, né? Ou é o Espírito de Deus, é uma causa divina, é o que Ele chamou você para ser, é a sua identidade, é a sua vocação. Eu descobri, olhando as Escrituras, que você pode falar sim para a pessoa certa com a motivação errada. Alguém lembra da história da mulher samaritana? Olha só, até tive uma impressão, será que essa samaritana não é brasileira, né? Por quê? Jesus fala para ela, se você soubesse com quem está falando, você me pediria água viva e eu te daria, e você nunca mais teria sede. Ela pensou, estou aqui meio-dia carregando um cântaro cheio de água, vou ter que voltar para minha casa, andar não sei quantos quilômetros. Ele diz, se eu beber dessa água nunca mais vou ter que vir aqui buscar, então me dá dessa água. Safadinha. Ela disse sim para o Jesus certo, mas com a motivação errada, porque a motivação tinha a ver com ela e não com ele. Ele diz, então tá, então antes me chama o teu marido, eu vou entrar na sua vida agora então, e eu vou mexer com a sua vida agora, porque o que eu quero é despertar algo dentro de você.
Eu não quero te dar o evangelho que vai favorecer ou melhorar a sua vida. Eu quero gerar um ânimo dentro de você, não uma motivação. Creia em Jesus que a sua vida melhora. Estou entendendo? Mas é um Jesus que vai mexer dentro da sua vida, gerar ânimo. Ela vai dizer: uau, tu és profeta. Por quê? Porque está mexendo dentro de mim. E sabe quando que eu sei que aquela mulher mudou? Quando ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Porque nesse momento já não era mais a causa pessoal. Ela deixou de lado o que ela estava buscando para ela e foi buscar uma cidade para Jesus. Você está aqui motivado em buscar algo para você? Ou você está aqui porque nasceu para uma causa e foi inserido num corpo e numa igreja para tocar uma cidade para Jesus? A motivação sempre vai ter a ver com você. O ânimo sempre vai ter a ver com Ele. Estamos animados no Senhor ou motivados para as nossas coisas? Que Deus nos ajude. Tem alguém aí? Vocês ainda me amam? Eu queria contar uma última história. Era o terceiro dia e Jesus tinha ressuscitado. Porém, os seus discípulos estavam todos confusos porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. E parece que toda a expectativa que eles tinham criado tinha caído por terra. E todo alguém motivado está baseado em expectativas. E basear a sua fé em expectativas pessoais e assinar um atestado de frustração. Estão entendendo? E aí aquelas mulheres estavam indo ao túmulo, mas o túmulo estava vazio e elas ficaram frustradas e se viram envolvidas com algo vazio. Você já se viu envolvido com algo que você esperava encontrar Deus e se viu envolvido com algo vazio? E aí de repente apareceram dois anjos e eles só falaram uma coisa: você não lembra do que ele disse? Sabe por que às vezes nós caímos numa vida motivacional e nos pegamos envolvidos cantando músicas vazias e envolvidos em práticas vazias e esperávamos que Jesus aparecesse ali, mas ele não está mais ali porque procuramos aquele que está vivo entre coisas que estão mortas? E de repente um anjo sopra assim: você não lembra o que ele disse? Repita comigo: ele está no que ele diz. Sempre que você, em algum momento da sua vida, pensar assim: Deus, onde está você? Lembre-se disso. Ele está no que ele disse. Se lembre qual foi a última coisa que ele te falou. Ele vai estar lá. Ele estava no que ele disse, ressurreto. Ele estava no que ele disse. Ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Onde ele estava? Ressurreto, andando entre eles, mas ninguém via. Por quê? Porque tinha esquecido a palavra que gera ânimo, para andar sobre a motivação libertária de mais um político, de mais um homem que vinha para livrar o nome, a economia, as finanças de um povo chamado Israel. Ele foi para a estrada andar 12 quilômetros com homens que estavam murmurando. Jesus ouvindo homens murmurando 12 quilômetros, que não conseguiam ver ele, mas era ele, do lado deles. Por quê? Porque para ele Jesus estava morto, mas o Jesus vivo estava do lado deles. Poderia ter desistido deles, mas não desistiu, graças a Deus. Por isso que eu e você estamos aqui. Talvez essa noite seja a noite da estrada de Emaús, né? Em que você tenha vindo para cá, talvez murmurando no caminho, dizendo: nada certo, esperava que Jesus fosse mudar isso, não sei porque está acontecendo isso, tudo está travado na minha vida, não aguento mais. Jesus estava ali junto com você, só ouvindo.
E sabe o que ele faz? Ele começa a lembrar eles. Lembra do que Moisés escreveu? Lembra do que os profetas falaram? Lembra do que estava nos Salmos? Eu estou no que eu disse. Eu tenho um compromisso com o que eu falei. Na dúvida, procure por ele no que ele falou. Onde ele está? Conosco. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele está conosco, cara. Esses homens começaram a queimar de novo, conforme a palavra começou a ser ministrada dentro deles. E de repente começaram a ver. Tem gente que inventa um monte de história do porquê que eles começaram a ver. Não interessa, eles começaram a ver. Não inventa. Cristo começou a pregar para eles. Lembrar de tudo o que havia sido falado. A palavra que é espírito e vida. A palavra que é espírito e vida, que gera ânimo. A palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Isaías 40 fala que a glória do homem, a glória da carne é como a erva que seca e cai a sua flor. Porém, o que sai da boca de Deus permanece para sempre. Querido, nós não podemos mais cair nessas dinâmicas motivacionais. Talvez essa igreja seja muito motivada a fazer isso. Seja muito pressionada a fazer isso. Mas todo mundo está fazendo. Mas está dando certo. Tal lugar encheu-se quando fez isso. A minha oração é para que vocês sejam fiéis àquilo que Deus falou com vocês. Porque é o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Deus é fiel ao que Ele disse. Ao que Ele falou, Ele está no que Ele diz. Voltem a queimar pela palavra que vocês carregam. Vocês não têm nenhuma necessidade. Jesus andou alguns anos com uns homens e falou para eles: não levem nada. Não leva bolsinha de dinheiro, não leva lancheirinha com pãozinho, não leva nada, não leva calçado, não leva nada. Do jeito que você está, vem. Eu vou te ensinar uma coisa. No final de 3 anos ele olhou para esses homens e disse: e aí? Faltou alguma coisa? Jesus ensinou para eles: se vocês estão comigo, vocês têm tudo. Tudo o que vocês precisam para fazer o que tem que ser feito. Que Deus nos ajude, querido. Hebreus capítulo 3, capítulo 4 fala de uma geração que endureceu o coração quando o Espírito Santo falou com eles. E fala que esse endurecimento do coração tem a ver com a incredulidade. E fala que essa geração ofendeu Deus durante 40 anos. E Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. A murmuração é você dar voz a pensamentos contra Deus. É você falar contra Deus. E eu te dou um conselho: pare de falar contra Deus. Senão Deus pode de fato ficar contra você. Porque quando Deus ficou contra aquela geração, ela acabou. De tanto que eles falaram contra Deus, Deus falou: então tá, não vou mais lutar contra vocês. Se para vocês eu sou isso, então será isso. Eles morreram. Deserto não é lugar de morrer. Deserto é lugar de descobrir Deus. O deserto é lugar de descobrir que você não precisa de nada daquilo que o Egito prometeu para poder fazer o que tem que fazer. O deserto é um lugar onde você só tem o céu e a terra e Deus. E ali Deus te dá todos os recursos para fazer o que tem que ser feito. Você já parou para pensar que Israel foi uma nação que começou uma grande civilização no meio do deserto, do nada, só com Deus e um tabernáculo? É tudo o que nós precisamos. Se queremos ser sacerdotais, precisamos entender isso. O Senhor é a porção da minha herança. Bem algum na terra possuo, senão a ti. Uau! O sacerdócio não é materialista. O sacerdócio não trabalha por meio de motivação, por causas e por necessidades pessoais.
O sacerdócio entende que tudo que ele tem é Deus, e tendo Deus tem tudo. Isso muda tudo. Isso deixa a igreja com uma certa imunidade contra a filosofia materialista, secularista, humanista dos nossos dias. E essa igreja vai se enchendo poder. Estão entendendo? Por quê? Porque Jesus entrou no deserto cheio do Espírito, mas saiu do deserto no poder do Espírito, dizendo: uma nova realidade está sendo estabelecida na terra. Estamos juntos? Vamos orar.